Você já parou para pensar que a Bíblia fala muito dos grandes nomes, mas quase nunca menciona as pessoas comuns que estavam ali quando os milagres aconteceram? Homens e mulheres sem fama, sem destaque e sem registros oficiais viram o impossível acontecer diante dos próprios olhos. E talvez as histórias mais impactantes da Bíblia não sejam as mais conhecidas, mas as que ficaram em silêncio. Se essas histórias despertaram sua curiosidade, fique até o final e acompanhe este conteúdo com atenção. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa enxergar que mesmo fora dos holofotes, experiências profundas também transformam vidas. Poucas pessoas percebem que por trás dos grandes nomes da Bíblia existiam rostos anônimos que viram milagres acontecerem com os próprios olhos. Enquanto a história destaca profetas, reis e discípulos, homens e mulheres comuns estavam ali, observando o impossível se manifestar diante da realidade dura do seu tempo. Pessoas sem títulos, sem destaque e sem voz, nos registros oficiais, presenciaram curas, libertações, sinais no céu e eventos que desafiaram toda a lógica humana. Esses personagens não tiveram seus nomes celebrados, mas carregaram experiências que mudaram suas vidas para sempre. A curiosidade começa exatamente aqui. Quem eram essas pessoas esquecidas? Onde estavam quando os milagres aconteceram? E o que sentiram ao ver algo que jamais poderia ser explicado apenas pela razão? Olhar para essas figuras silenciosas abre uma nova compreensão da história bíblica. A Bíblia foi escrita em um contexto histórico específico, onde nem todas as pessoas eram registradas da mesma forma. Servos, estrangeiros, mulheres e pobres raramente tinham seus nomes preservados, mesmo quando testemunhavam acontecimentos grandiosos. Ainda assim, eles estavam presentes. Estavam na multidão que viu o mar se abrir, nas casas simples onde milagres ocorreram, nas estradas poeirentas por onde profetas e mestres passaram. Essas pessoas anônimas faziam parte do cenário real dos eventos bíblicos. Sem essas testemunhas, os milagres não teriam alcance. A curiosidade surge ao perceber que a fé e o impacto do sobrenatural não ficaram restritos aos protagonistas, mas se espalharam entre aqueles que a história quase apagou. Imagine os servos que estavam na casa onde a água se transformou em vinho. Eles não aparecem nos títulos nem nas tradições, mas foram os primeiros a saber que algo impossível havia acontecido naquele lugar. Foram eles que encheram os potes, obedeceram a ordem simples e viram a transformação acontecer diante de seus olhos. Esses servos carregaram um segredo silencioso que poucos convidados chegaram a perceber. Você já parou para pensar que a Bíblia fala muito dos grandes nomes, mas quase nunca menciona as pessoas comuns que estavam ali quando os milagres aconteceram? Homens e mulheres sem fama, sem destaque e sem registros oficiais viram o impossível acontecer diante dos próprios olhos. E talvez as histórias mais impactantes da Bíblia não sejam as mais conhecidas, mas as que ficaram em silêncio. Enquanto a festa continuava, eles sabiam exatamente de onde vinha aquele vinho diferente. Seus nomes não foram registrados, mas suas mãos participaram diretamente do milagre, mostrando que proximidade não significa reconhecimento. Outro exemplo está na multidão que acompanhava Jesus pelas vilas e campos. Entre milhares de pessoas, algumas eram curadas, outras apenas observavam, tentando entender o que estavam presenciando. Homens e mulheres que nunca tocaram nele viram cegos enxergarem, paralíticos andarem e doentes se levantarem. Essas testemunhas silenciosas voltaram para casa com perguntas que não podiam mais ignorar. O que viram mudou tudo o que acreditavam sobre Deus, fé e poder. Mesmo assim, essas pessoas não se tornaram discípulos conhecidos nem líderes religiosos, apenas carregaram a experiência. No Antigo Testamento, também existiram personagens esquecidos, soldados, mensageiros e moradores de cidades que viram livramentos inesperados e sobreviveram a perigos que pareciam inevitáveis.
pessoas que estavam dentro das muralhas quando exércitos foram derrotados sem batalha, ou que acordaram e perceberam que a ameaça havia simplesmente desaparecido durante a noite. Esses indivíduos não conduziram o povo nem proclamaram profecias. A Bíblia segue adiante, focando nos líderes, enquanto essas pessoas retornam ao anonimato, levando consigo a memória do livramento. O silêncio sobre esses personagens não significa insignificância. Pelo contrário, revela que a história bíblica é mais ampla do que os nomes conhecidos e vai além dos protagonistas. Cada milagre teve observadores diretos, pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo naquele momento. Essas testemunhas anônimas representam uma fé que nasce do impacto, não do protagonismo. Uma fé construída pela experiência, não pelo reconhecimento público. Ao longo dos séculos, essas histórias ficaram escondidas nas entrelinhas do texto. Pouco se fala sobre quem estava ao redor, sobre quem voltou para casa em silêncio, carregando novas convicções. Cada milagre teve um alcance maior do que o relato central descreve. Ele se espalhou por conversas, memórias e testemunhos não escritos, moldando comunidades inteiras de forma invisível. Quando olhamos para esses personagens anônimos, percebemos que eles se parecem com pessoas comuns de hoje, que não estão no centro da narrativa, mas vivem experiências marcantes. A curiosidade se transforma em identificação. Muitos vivem acontecimentos profundos, sem aplausos, sem registros e sem reconhecimento, mas que ainda assim moldam escolhas e caminhos. Os personagens esquecidos da Bíblia mostram que o milagre não escolhe plateia, status ou importância social. Ele acontece e quem está presente se torna testemunha. Mesmo que ninguém conte sua história depois, a experiência permanece. O valor do milagre não está em ser lembrado, mas em ser vivido por quem o presenciou. Talvez a maior pergunta não seja quem foram esses personagens esquecidos, mas quantas histórias ainda estão escondidas nas entrelinhas da Bíblia. Quantas vidas foram marcadas para sempre por milagres que nunca ganharam nome ou destaque. Histórias silenciosas, mas profundamente transformadoras. Explorar essas figuras esquecidas é olhar além do óbvio e entender que muitas vezes as histórias mais impactantes são justamente aquelas que quase ninguém contou.